Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe e eu tô aqui para trazer mais um exercício do Enem de 2019 para vocês de matemática. Dessa vez eu tô aqui na questão 137 do caderno amarelo, certinho? Onde ele vai falar de combinação, permutação, análise combinatória em geral, certinho? Se você tem dúvida desse assunto, continue aí vendo o vídeo. Bom, pessoal, então vamos entender o exercício aqui 137, que é sobre análise combinatória. Nos exercícios, pessoal, dessa matéria, eles são um pouquinho complicados na questão de a gente saber como que a gente vai calcular, que formulazinha que eu vou usar, né? Que se vai ser permutação, se vai ser combinação, se vai ser arranjo. Só que esse exercício específico a gente não precisa pensar muito nessa parte, porque as opções que eles dão aí, ó, são todas de combinação. Então a gente só tem que entender o conceito aí de combinação e a gente já resolve esse exercício. Esse, pessoal, é um dos exercícios que a gente resolve aí no Enem mais rápido para a gente compensar em outros mais difíceis. Porque esse daqui, teoricamente, seria um exercício fácil, vamos dizer assim. Então vamos entender como que a gente vai resolver esse exercício. Então eu tenho aqui 12 vagões, né? E cada vagão vai ser pintado de uma cor aí que ele colocou. Então vão ser 4 vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos. Então a gente vai pintar ele dessa forma. Então ele quer saber quantas maneiras diferentes que eu posso pintar cada vagão de uma cor e poder trocar aí essas cores. Por exemplo, eu vou pintar o vagão de vermelho, o 4 de vermelho, o 7 de vermelho e o 11 de vermelho. Para vocês verem que realmente esse exercício é de combinação, ó, que não vai ter que a ordem não vai importar, né? Pintei esses 4 vagões de vermelho. É a mesma coisa eu pintar 1, 4, 7, 11 de vermelho, como é a mesma coisa eu pintar o 7, o 4, 1 e o 11 de vermelho. Certo? Viu que eu troquei a ordem aí, mas foram os mesmos vagões que foram pintados? Então isso é a parte de combinação. Então, pessoal, como que eu vou saber quantas possibilidades diferentes que eu vou ter para pintar 4 vagões aqui, ó, dentre esses 12? Então, quantas possibilidades que eu tenho diferentes? É só eu fazer o quê? Uma combinação de 12, 4 a 4. Ou seja, então eu tenho 12 possibilidades aqui, mas eu quero pegar só 4. Quais desses 4 que eu vou pegar? Onde a ordem não vai importar. E a gente viu por que ela não vai importar. Certo? Então aqui eu vou ter as quantidades de possibilidades que eu tenho aqui desses 12 vagões e pintar 4 de vermelho. Certinho? Quantos vagões sobrou? 12 menos 4, que é 8. Então sobrou 8 vagões para pintar de azul. Certo? Tá, então vou pintar, por exemplo, esse de azul, esse de azul e esse de azul. Então, pessoal, o que isso significa? Que eu tenho 8 possibilidades de colocar o azul, né? Mas eu quero pegar 3. Quantas possibilidades diferentes que eu tenho de misturar esses 3 aí nesses 8 vagões que sobraram? Então, é uma combinação aí, né? Em 8 possibilidades de 3 a 3. Certo? E aí eu pergunto para vocês, a gente vai multiplicar ou somar? Esses valores aqui a gente tem que fazer o quê? Perguntar para ele. Para mim fazer essa combinação, eu precisei dessa daqui? Precisei, né? Por quê? Esse 8 aqui, ó, só foi 8 porque eu já usei 4. Então, essa combinação aqui dependeu dessa. Então, se uma combinação depende da outra, eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar esses dois valores. Felipe, mas quando eu iria somar? Quando esses valores não dependem um do outro. Por exemplo, eu tenho aqui esse vagão esse trem de 12 vagões. Eu pintei 4, então era essa a possibilidade. Essa daqui era a mesma coisa, eu tenho um vagão aqui de 8, um trem de 8 vagões, quero pintar 3. Então eu tenho outro trem. Então esse trem aqui não ia depender desse. Se eu quiser saber a possibilidade desse e a possibilidade desse juntos, né, ou a possibilidade desse daqui, eu iria somar, porque são trens diferentes e um não influenciou no outro, certinho? Então aqui eu ia ter uma soma, mas como um depende do outro, vou ter uma multiplicação. Outra forma de eu ver se vai multiplicar ou somar, eu falei assim, eu vou pintar esse de vermelho ou esse de azul. Então eu vou fazer um ou outro. Não, eu vou fazer um e o outro. Então essa diferençazinha de e ou, né? Ela vai nos dizer se a gente vai multiplicar ou somar. Se for e, a gente vai multiplicar. Se for ou, a gente vai somar. Certinho? Então a gente vai pintar esse de vermelho e esse de azul e esse de verde e esse de amarelo. Certo? A gente vai fazer os 4 aí ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo assim, né? Na mesma situação. Então, pessoal, quantos vagões sobraram? Sobraram 5 vagões, ó.
E eu quero pintar quantos? 3. Então, a combinação de 5, 3 a 3. E depois vai sobrar quantos? Vai sobrar só 2. E eu realmente quero só pintar 2, né? Só quero pintar 2 amarelos. Então, eu quero uma combinação de 2 a 2. Ou seja, se vai sobrar 2, eu quero pintar 2 amarelos, então vai ter só uma possibilidade. Realmente, ó, combinação de 2 a 2 é 1. Quando esse número e esse número são iguais, minha combinação é 1. E realmente vai ter só uma possibilidade. Então, se eu multiplico todos esses aqui, eu acho aí a minha resposta certa. Aí vocês perguntam, ah, Felipe, mas eu quero começar a pintar de azul. Não tem importância. No caso, esse aí ia fazer isso daqui, ó. Combinação de 12, quantos azuis são? 3. 12, 3 a 3. Ah, depois eu quero pintar de amarelo. Vai sobrar quantos? 9. Certo? Vai sobrar 9, eu quero pintar de amarelo, então vai ser 2. Depois vai sobrar 7, eu quero pintar já o vermelho, 4. Depois eu quero pintar de verde, 3 a 3. Esse número aqui vai ser igual a esse. Só que lá não, a gente não viu resposta numérica, mas a gente viu uma resposta dessa forma. Então, é o que a gente vai marcar aí na opção. Acho que a opção é a letra E, não é? Daí, a gente já resolve esse exercício direto para ver, vai gastar mais tempo no mais difícil. Certinho? Pessoal, dúvidas nesses exercícios de análise combinatória? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou sanar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa matéria e sobre outras também, se vocês tiverem. Certinho? Então, se vocês também quiserem que eu faça da forma de permutação, né, como que eu vou calcular aí na permutação, que eu acho mais fácil, né, pode comentar aqui embaixo que eu também resolvo com permutação. Certinho? Então, até o próximo vídeo.